Olá Portugal, alô Brasil, esta é a Conect TV Algarve. Sejam bem-vindos. Este é o programa 96 da segundona Conect TV. E hoje temos connosco o Mister Carlos Lopes, como técnico do Inter de Almacil, para conversar sobre a segundona. Mister, obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Emílio, e desde já agradecer o convite. É sempre um prazer estar aqui mais uma vez neste programa e poder comentar um pouco sobre aquilo que é o fenómeno da segundona. Muito bem. E Mister, um convite aliciante, encaminhou o seu regresso ao comando técnico, isto num projeto bastante ambicioso. Quais eram os planos e objetivos da SAD do Inter para esta temporada? Pronto, o Emílio está a pôr em planos e objetivos. Eu ponho isto como um propósito. Este projeto surgiu com o intuito, em primeiro lugar, de voltar a ter um regresso do futebol sénior em Almacil, que estava parado há alguns anos. E mais do que qualquer coisa, uma ligação à comunidade. O que é que eu quero dizer com isto? Era um projeto voltado para as pessoas de Almacil, onde se pretendia no futuro em que as pessoas começassem a seguir o clube, começassem a apoiar o clube, em que as famílias começassem a ir ao futebol, sabendo nós que é sempre difícil porque vivemos num país triclubista, as pessoas são Sporting, Benfica e Porto, mas eu acredito que dando os passos certos, com o impacto certo, é um projeto que a longo prazo é concretizável de fazer esses objetivos. Muito bem. E, Mister, na primeira fase, o Inter de Almacil foi integrado num grupo bastante competitivo e conseguiu o apuramento na segunda posição, com a melhor defesa e o segundo melhor ataque. Entre a realidade e as expectativas, como é que analisa o comportamento da sua equipa nesta fase inicial? Bem, o Emílio toca aí em duas palavras para mim que são fundamentais: realidade e expectativas. E neste ponto, aquilo que me apraz dizer entre a realidade e as expectativas é que muita gente cria demasiadas expectativas quando vê os jogadores a serem apresentados, nomeadamente quem está de fora. Se esses jogadores tiveram sucesso há pouco tempo, ou relativamente pouco tempo, e tende-se logo a fazer uma classificação virtual antes das coisas que acontecerem, mas depois temos uma realidade. Porque eu tenho a certeza que neste ano houve equipas que também tinham outras expectativas, porque também investiram. Fala-se muito que foi só o Inter que investiu, mas houve mais equipas na segunda que investiram, e a realidade acabou por não acontecer. Noutras épocas houve equipas que tiveram essa expectativa e demoraram anos até conseguir realizar a realidade, e na primeira distrital o mesmo sucede. Agora há uma coisa que eu tenho aqui a dizer sobre isso também. É que todas essas equipas têm uma reputação no futebol sénior maior que o do Inter de Almacil, e todas elas já tiveram outrora um ano zero. E parece para muita gente que o Inter de Almacil começou no ano 2030, o que não é verdade. O Emílio, diga-me em que ano é que uma equipa começa, quando o treinador é o responsável por ir buscar o material para o futebol sénior, porque não há. O treinador é o responsável por ver equipamentos de futebol sénior de saída, de treino de jogo, porque não há. O treinador é o responsável por arranjar um massagista, porque não há. O treinador é o responsável por arranjar um roupeiro, porque não há. O treinador faz parte de diretor durante toda uma primeira fase, porque não há, grosso modo. E o treinador ainda tem que treinar. Nisto juntando a um planeamento tardio. Hoje estamos a falar de uma realidade, e já que estamos a falar em realidades e expectativas, a realidade de hoje, o Inter tem uma realidade, mas eu gostaria de saber quem era o louco que há 365 dias atrás iria abordar um jogador dizendo-lhe que havia um projeto no futebol sénior, nomeadamente em Almacil, com um investidor canadiano, que hoje sabemos que correu bem, mas há 365 dias não o sabíamos. E claro, dizer-lhe que o projeto é um projeto ambicioso, que é um projeto para dar passos à frente no futebol distrital e para conseguir até chegar a outros patamares. Claro que o resultado disto foi muito simples. Ao que no primeiro dia, isto falando agora da realidade e das expectativas, ao que no primeiro dia 12 jogadores, e estamos a falar de jogadores do bottom 7 para baixo na primeira distrital, do sétimo ao 12º, e jogadores da segunda distrital, entre não responder e dizer negativo, disseram não. Ao que já com uma parte tardia da pré-época, antes de começar a pré-época, tivemos que nos virar. Tínhamos duas situações em que nos podíamos virar. A primeira delas, esperar por setembro, e esperar para ver quem nos aparecia ali, e se do ponto de vista à volta as coisas não estão bem, imagine se do ponto de vista desportivo não estivesse bem, o que é que iria acontecer? Aí é que se calhar teríamos problemas a sério. Ou então teríamos outra solução, que foi a solução adotada, de tentar o recrutamento de jogadores com provas dadas no campeonato distrital, que do ponto de vista
desportivo não tenham nada a provar a ninguém neste momento e que com estes jogadores consigamos atrair à volta outros jogadores. A partir daí as expectativas começaram a subir, vamos continuar a falar de realidade e expectativa, porque a expectativa foi que foram 19 jogadores inscritos, 2 guarda-redes e 19 jogadores de campo, porque esses jogadores depois conseguiram trazer outros também. Um plantel que seria sempre reduzido, porque o objetivo seria integrar júniores no plantel de sénior, algo que depois não me vou adiantar sobre isso, mas acabou por não acontecer também. Mas o que é certo é que as expectativas estavam altas. As expectativas subiram ainda mais na pré-época, onde o Inter de Almacil, na sua pré-época, vence e empata contra equipas da primeira distrital e vence equipas de topo da segunda distrital, uma delas acabou por ser campeã, de forma expressiva. E depois, a partir daí, começa a realidade. Agora vamos falar da realidade, que são aqueles fatores, por muito planeamento que nós tenhamos e por muito que nós tentemos fazer, a realidade nem sempre é aquilo que nós queremos que seja. E para o Emílio ter aqui um exemplo, tenho que dar este exemplo, nós tínhamos um quarteto ofensivo, que era o nosso quarteto ofensivo, na nossa opinião, o mais valioso, aquele que nós íamos apostar como primeiras linhas. Estamos a falar de 2 extremos, um médio ofensivo e um avançado. Para o Emílio ter uma noção, e já falando em setembro, 2 desses jogadores decidem que não vão jogar futebol. Mister, muito obrigado, mas este ano não vou jogar. Foram inscritos pelo Inter, mas não jogaram nem no Inter nem em lado nenhum. Outro jogador, por sua própria autoria, decidiu mudar o projeto e abraçar outro projeto, o que é completamente legítimo e acontece em todo o lado. E outro deles lesiona-se à segunda jornada e só volta a jogar no final de março e nem estando em condições sequer no final de março a 100% para poder jogar. Nisto, adicionamos mais 2 jogadores que à segunda jornada decidem, por motivos pessoais, por não terem minutos de jogo, não continuarem no projeto e abraçarem no outro projeto. Falando de um projeto de 19 jogadores de campo, retiramos 6, não é preciso ser grande matemático para se fazer as contas. E depois o que é que isto vai levar? Vai levar a que tenhamos que ir buscar jogadores a outros clubes. O Inter, numa primeira fase, foi buscar um jogador logo no início da primeira fase e no final, já na última jornada ou na penúltima jornada da primeira fase. E posso-lhe dizer que os valores das cartas pedidas aos jogadores do Inter é ir às páginas da FPF, ver quanto é que custam as transferências internacionais, porque há de andar por perto. Isto traz um desgaste enorme. Traz um desgaste enorme no ponto de vista estratégico, porque não conseguimos planear estrategicamente corretamente o jogo, porque não temos recursos humanos. Do ponto de vista físico é preciso ser gerido a pinças, porque se forem ver as convocatórias do Inter, havia alguns jogadores que até estavam lesionados lá, mas a gente tínhamos que os provar para pelo menos termos número, para não parecer mal. E do ponto de vista da competitividade interna é zero, porque se não temos jogadores, vão jogar sempre os mesmos. Com tudo isto e com todos estes problemas, na minha opinião, tendo feito a primeira fase que fizemos, onde a 5 jornadas do fim, retirando a última, onde, ok, já tínhamos sido apurados, fizemos algumas experiências, perdemos o mérito do adversário por ter ganho o último jogo, mas nos últimos 5 jogos antes desse jogo, o Inter de Almacil tem 4 vitórias e um empate, 0 gols sofridos, em que apenas sofre um gol nesse terceiro jogo, onde o árbitro dá 7 minutos de desconto e o gol é marcado ao 11º. Não falando aqui de arbitragens, não é isso que está em causa, mas se não fosse esse gol já depois dos descontos, o Inter faria uma sequência de 5 jogos, 5 vitórias, 0 gols sofridos. Por isso, na minha opinião, de uma forma pragmática, a primeira fase foi positiva, com todos estes problemas. Mister, e na segunda fase? A segunda fase ficou distante do pretendido, não é? Com a equipa a terminar na quinta posição e com 26 pontos perdidos. Para um candidato é um bocado pesado. Conseguiu identificar as causas? Sim. Em primeiro lugar, já falaremos do quadro competitivo, porque queria dizer alguma coisa sobre isso, mas há uma coisa que me tenho que dizer. Nós podemos partir todos com 0 pontos, mas não quer dizer que a gente parta todos com as mesmas cicatrizes ou com as mesmas vivências. Isto não estou a desculpar-me com nada, como é óbvio. As vivências internas de cada clube só dizem a cada clube, mas as externas dizem à competição. E nós partimos todos com 0 pontos e não passámos todos pelas mesmas experiências. A opinião que eu vou dar aqui é muito sincera, Emílio, muito sincera. Se as coisas tivessem começado na segunda fase, isto é um se, mas é a minha opinião, onde houve uma maior estabilidade, onde conseguimos arranjar uma pessoa que fez de diretor-geral, diretor desportivo e ainda fez de roupeiro, a mesma pessoa fez os 3, isto parece muito para uma pessoa, mas para mim, já foi o princípio de uma coisa normal, em que conseguimos com que os jogadores ficassem lá, se 1 ou 2 jogadores na segunda fase, muito mais estável, eu acredito que as coisas seriam diferentes. Mas do ponto de vista desportivo, notou-se logo que as coisas não estavam bem, porque a gente pode passar uma borracha por cima, mas as coisas continuam lá. E há muita coisa aqui que não foi falada, foi sempre falado o dinheiro que o Inter gastou e a reputação do Inter, mas eu gostaria de saber, porque é que não foi referido aqui também, nos comentários que foram durante a semana, se alguém já viu uma equipa que num ano desportivo, em 7 jogos,
21 pontos em disputa, onde o Inter não ganhou nenhum desses jogos, em que a equipa, 5 deles na segunda fase, 15 pontos, em que a equipa acaba com menos 1 ou menos 2 em alguns jogos, por períodos de jogar de 70 minutos, de 50 minutos, de 40 minutos. Zero culpa de arbitragem. Zero. Tiveram impecáveis a apitar o Inter. Culpa nossa. Não estou a dizer nada disso, mas mesmo com esta estabilidade, além de adicionar o facto de, por exemplo, a nível ofensivo, a nível individual, não temos conseguido acabar com nenhum jogador a ultrapassar a marca dos 10 gols, é um facto. Não conseguimos uma média simples de 2 gols por jogo, que metade das equipas conseguiram. O Inter nem conseguiu. E o Inter não criou e não teve menos volume ofensivo do que essas equipas em toda a primeira fase, nem em toda a segunda fase. Nunca teve menos volume ofensivo do que essas equipas. Mas depois, lá está, o que interessa aqui é o que entra e o que não sai. Com todos estes contratempos, Emílio, o Inter, apesar de tudo, de grosso da primeira volta, da primeira fase, até à quarta jornada da segunda volta, o Inter foi a equipa que teve mais tempo em terceiro lugar. No seu ano zero, com todos estes contratempos, atrás destas duas equipas, terceiro lugar, onde teve sempre a morder os calcanhares às duas equipas da frente. E chegamos à quarta jornada da segunda volta, onde lá está. Nós falamos muito aqui, eu acompanho o programa assiduamente, mas eu gostaria de saber porque é que isto não foi falado, porque se queremos dar informação coerente às pessoas que seguem o nosso programa, temos que sair um bocadinho mais da nossa zona de conforto, parar com as mensagenzinhas e começarmos a acompanhar o fenómeno mais de perto. O Inter entra neste jogo contra o Carvoeiro. Carvoeiro justo vencedor e justo campeão, e já eu irei falar do Carvoeiro, onde o Inter entra de uma forma categórica a vencer, a jogar muito bem, onde o Inter não faz o 2-0 por milagre nesse jogo, e numa situação ao minuto 20 e pouco, onde nós não conseguimos parar uma transição ofensiva do adversário, que é muito forte nisso, e em todos os outros aspectos é muito forte, o nosso guarda-redes falha o timing, sai da baliza e é expulso. E o Emílio agora pode-me dizer, então Carlos, mas isso não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, não é a quarta, é a quinta vez que isso acontece, é normal. Não fosse o problema do guarda-redes que estar no banco esse jogo, ter o ombro deslocado. Que rapidamente, e foi um herói nesse jogo, rapidamente se prontificou a querer ir jogar com o ombro deslocado contra o Carvoeiro. O Inter tinha 0 derrotas até esse momento em casa, estamos a falar já no último mês de abril, tinha 0 derrotas em casa. Esse jogo perde-se, de forma justa com as incidências do jogo. Não jogou com menos 1, jogou com menos 2, porque o guarda-redes não estava em condições de jogar e foi protegido pelos colegas. E quem joga futebol sabe que se o nosso colega está com uma limitação, nós vamos estar mais preocupados em protegê-lo do que tentar atacar. E o Carvoeiro, sim senhor, ganha, mas o Inter no final ainda tem a oportunidade de fazer o 3 igual. E Emílio, a partir daquilo que acontece na última semana e o último mês, o Inter ficou em quinto, podia ter ficado em sétimo ou em nono. Isso quer que eu lhe diga, porque uma coisa é uma equipa partir com o objetivo intrínseco, que muito por culpa externa e muito por aquilo que se falava externamente, de ter que acabar em primeiro lugar e ser campeão, não era subir, era ter que ser campeão. Rapidamente se percebe que o Carvoeiro está fortíssimo e que isso não vai acontecer. Então vamos apontar ao segundo lugar, que sempre se esfumou de forma surreal com todas estas situações e mais algumas que aconteceram. Neste jogo, no final deste jogo, com tanta coisa que aconteceu, posso lhe dizer que toda a gente sabe que havia o terceiro lugar, toda a gente sabe que o Messinense há pouco tempo subiu dessa maneira, mas é muito difícil nós conseguirmos incutir isso numa equipa que não estava mentalmente preparada para subir divisão, estava mentalmente preparada para ser campeão. É muito difícil a partir daí. E o que acontece a partir daí, sem desculpa nenhuma, o Inter acabou em quinto, acabar em sétimo ou em nono, com aquilo que aconteceu, foi simplesmente terminar a época da forma mais digna possível. Muito bem. Mister, nesta segunda fase há um período em que a equipa somou 4 triunfos consecutivos, não é? Mas a seguir tem 5 jogos consecutivos em que soma apenas um ponto. O lado positivo e o negativo da prestação da sua equipa. Consegue apontar o que é que se passou para justificar isto? O lado positivo da minha equipa, na minha opinião, e eu não posso censurar ninguém por tentar e não posso censurar ninguém por dar o seu melhor. E deram enquanto deu para dar. O lado negativo é aquilo que está exterior ao que toda a gente vê. Lá está, quem vê, vê, quem não vê, não vê. Na minha opinião, e isto parece muito redutor aquilo que eu estou a dizer, lá está, alguns jogos estão filmados, outros não, foi por não termos conseguido concretizar aquilo que foram as nossas oportunidades em grande moça. Eu não acho que a equipa tenha sido uma equipa que jogou mal, eu não acho que tenha sido uma equipa que não se notasse alguma coisa da identidade dela, com algumas dificuldades, sim, por exemplo, relativamente a equipas que eu treinei anteriormente, e não estou a falar do ponto de vista de qualidade dos jogadores, estou a falar do ponto de vista coletivo, na harmonia daquilo que é a harmonia da equipa, que são coisas diferentes e não está implícita a qualidade, atenção. Acho que nos faltou, na minha opinião, aquela estabilidade que nós, em janeiro,
começámos a ter, se essa estabilidade tivesse sido feita desde o início, iríamos ter muito mais pontos positivos do que negativos. Quanto às períodos, é aquilo que lá está, é o que eu estou a dizer, nós ganhámos 4 jogos, a seguir vamos perder a guia num jogo completamente, ok, normal, não acho que tenha sido o resultado justo, mas também nós merecíamos ganhar o jogo, um empate acho que de tudo aquilo que aconteceu por ser um resultado justo. Erros nossos, por exemplo, onde começamos a ganhar 1-0, a nossa equipa não pode ter os dois laterais subidos ao mesmo tempo numa situação de gol do adversário e estarmos 2-2, dois atacantes do guia contra dois centrais do Inter de Almacil, não pode acontecer de maneira nenhuma. Ficámos caro pelos erros que cometemos, o guia ganhou, percebe-se porquê, apesar de não achar justo no campo do jogo, percebe porquê. E o jogo a seguir foi o jogo do Carvoeiro, que eu já acabei de explicar, e o que vem a seguir, acabei de lhe dizer, acabou em quinto, foi acabar de forma digna, por todos os motivos e mais alguns. E, mister, e em termos competitivos, como é que analisa o campeonato e como é que avalia os seus adversários? Quais foram as melhores equipas para si? Emílio, a minha análise não é consoante a classificação ficou como ficou e ficou justo. E volto a dizer, o Inter ficou em quinto, podia ter ficado em qualquer posição. Vou dizer justo. Para mim há 4 equipas com sinal mais, e vou dizê-las, 3 equipas com sinal de igual e 3 equipas onde incluo o Inter com sinal menos. E vou explicar. Carvoeiro. E o Carvoeiro, muitas das vezes, a gente temos que enaltecer o vencedor só porque é o vencedor. O Carvoeiro é mais do que isso. Falamos muito em modelo de jogo, falamos muito em identidade. Eu acho que o Carvoeiro é uma equipa de pressupostos fundamentais. E o que é isto? São aqueles pressupostos que são inegociáveis para se ganhar. O Carvoeiro, se tiver necessidade de morder alto e morder alto, morde alto. Se tiver necessidade de baixar as linhas, baixa as linhas. Recupera a bola com uma agressividade enorme. Quando perde a bola, são uma verdadeira equipa naquilo que é a recuperação da bola. Bolas paradas, são bastante competentes. E em Lagoa nós sofremos um gol numa situação em que treinámos do ponto de vista defensivo, em que eles conseguiram atrair o nosso jogador para o canto curto e meteram lá a bola, algo que foi treinado, mas lá está, nós controlamos muito pouco daquilo que se passa em campo. Mas até aí eles são competentes. E quero que o Carvoeiro não se lembre só daquilo que ganhou este ano, mas se lembre daquilo que fez este ano, porque para mim esteve acima da média daquilo que foi feito nos últimos tempos. A seguir mete o Quarteira, com um sinal mais. E o Quarteira porquê? Muitas das vezes a gente diz que o ideal é fazermos um misto de experiência e juventude. Depende da experiência, depende da juventude. Há a experiência que puxa a juventude para baixo, há a juventude que puxa a experiência para baixo. E há o oposto. E eu não sei quanto tempo é que aqueles jogadores vão aguentar mais tempo. Não sei, porque um dia há de acabar, nós somos todos mortais. Mas aquilo que eu vejo naquela equipa, e eu conheço muito bem aqueles jogadores à volta, que foram meus jogadores, e eles estão ainda melhores do que aquilo que eles estão, devido à harmonia que eles têm dentro daquela equipa. Aquilo é uma verdadeira família. E prove-se isso. O Quarteira tem uns resultados um pouco avolumados no início da primeira fase, da segunda fase. O que seria normal seria baixarem, e eles, com grande família que são, levantaram a cabeça e acabaram em terceiro. E se não tivessem sido estes resultados tão avolumados, eu acho que as coisas seriam de maneira diferente. Finalizando aqui os meus 2 finais mais, Faro e Benfica e São Brasense. Faro e Benfica pelo sentido estético do jogo, um jogo de um nível ofensivo muito apelativo, mas aquilo que o Quarteira tinha, na minha opinião, Faro e Benfica não tinha, que era 2 jogadores de equilíbrio. O Faro e Benfica partia-se muitas das vezes no 5-5, o Jaloi com os 4 defesas cá atrás, e nos 5 jogadores ofensivos, um pouco mais com a mentalidade de fazer gol, durante períodos muito temporados de jogo. E acho que isso foi muito aproveitado pelos adversários no jogo entre linhas, e acho que pecaram um pouco por aí. Mas é daqueles projetos que eu olho, mantendo esta equipa técnica, mantendo estes jogadores, conseguindo mais 1 ou 2 jogadores de equilíbrio, é uma coisa que no futuro, é uma coisa que para mim tem futuro. Agora uma coisa, não quer dizer que por este ano tenha corrido bem, que para o ano 1 ou 2 jogadores não se lesionem num momento-chave e as coisas não sejam iguais. Mas quando temos a dar passos num projeto, este para mim é aquele projeto que eu digo, isto é dar passos em frente, e eu sei que vai ser difícil manter esta malta toda, porque eles são muito bons, mas ao manter as coisas iam ser sérias no próximo ano. Finalizando aqui com o São Brasense, em que todos, há alguns anos, esperam que o São Brasense chegue a esta fase, de alguns anos para cá, o São Brasense este ano conseguiu chegar por uma via um bocadinho mais acessível do que as outras. Mas eu não avalio o São Brasense da maneira como eles chegaram aqui, eu avalio o São Brasense porque eles fizeram aqui. E normalmente quando isto acontece, o que é que se tende a fazer? Já cumprimos o objetivo, a partir de agora vamos tranquilizar. Isso acaba por correr mal, porque as derrotas depois acabam por acontecer, a equipa acaba por se desligar e aí começam a surgir os problemas. E o Rui, na minha opinião, dou-lhe todo o mérito porque conseguiu criar de uma equipa outsider uma equipa insider. O que é que ele conseguiu fazer, na minha opinião? Conseguiu disfarçar algumas fragilidades ofensivas dos jogadores do setor mais recuado, ou seja, desses jogadores com bola. Eu, quando joguei no São Brasil, tive treinadores que fizeram isso comigo, por isso aprecio muito quem faz isso. Isto sem estar a denegrir ninguém, mas foi muito importante. E com isto conseguiu potencializar aquilo que eram os melhores atributos do São Brasil, que eram os jogadores de nível ofensivo.
E o resultado está à vista. Claro que a pressão de ter que ganhar ou não é muito importante, mas estão todos de parabéns por aquilo que fizeram. Depois passo para os meus finais de igual. Lusitano. Porquê é que eu passei o Lusitano para o meu sinal de igual? De uma maneira muito simples. Com todo o respeito que eu tenho por todas as equipas, o Lusitano é o maior clube, o clube mais grande da segunda onda, em termos de história, em termos de currículo, em termos de tudo, é o clube grande. Com os melhores jogadores do ponto de vista individual, na minha opinião, e com uma equipa técnica que foi muito competente ao conseguir manusear isso. Na minha opinião, eles cumpriram com aquilo que tinham que fazer, nem mais nem menos. Eu parece que estou a dizer isto de uma forma. Estou a menosprezar, não, porque eles conseguiram e outros não conseguiram. Lá está. Dando os parabéns àquilo que eles fizeram, mas não estava à espera de outra coisa. Depois vou passar para as equipas B, os meus dois finais de igual. Porquê? Porque acho que o trabalho deles não deve ser avaliado por o que fizeram aqui, mas por aquilo que fizeram até chegar aqui. E o que é que eu quero dizer com isto? Estamos muito a falar de uma vitória que podiam ter tido ou de duas vitórias. Não. Eles fizeram aquilo que tinham que se fazer numa equipa B, que é proporcionar a melhor experiência possível aos seus jogadores. Chegar a esta fase. E com isto, o que é que vai acontecer a partir de agora? Isto é um projeto de baixo para cima. E o Emílio sabe, na Liga 2, Liga 3, Campeonato de Portugal, há descidas de Vitória, do Braga, dessas equipas. Porquê? Porque essas estruturas sabem que se estes jogadores não conseguem resolver os problemas em competição, algo tem que ser revisto no projeto. E é isto um projeto de baixo para cima. Eu respeito todos os projetos, mas não me identifico com um projeto em que seja jogadores a virem de cima para baixo, em que nem se conhece os jogadores que estão lá em baixo, simplesmente estão só a treinar para fazer número e vão 3 ou 4 jogadores com azia lá a compor a equipa. Este projeto das duas equipas, o que é que vai acontecer? O Portimonense para o ano tem uma equipa toda de segundo ano para competir no Nacional de Júniores, com uma estaleca enorme daquilo que apanharam este ano, e o Lagoa, mais uma vez, ou potenciou jogadores para a sua equipa principal ou para a primeira distrital, como faz todos os anos. Por isso, para mim, as duas equipas estão de parabéns, mas acho que fizeram o normal, e o grande que aquilo que eles fizeram, o sinal mais que eu lhes dou foi na primeira fase, e não agora. Depois tenho os finais médios, onde incluo o Inter, Guia e Alvorense. Isto que eu vou dizer, o Inter empatou 2 jogos com o Alvorense, perdeu com o Guia, empatou. Não tem a ver com resultados. Mas acho que são equipas, tal como o Inter, muito temperamentais. E quando nós temos, os jogadores gostam muito de cobrar, mas quando nós temos 1, 2, tudo bem. Quando nós temos demais, acaba por ser um problema. E quando nós cobramos, nós temos que ter a noção de uma coisa quando cobramos do nosso colega. É que se nós não damos o exemplo a seguir, ele não nos vai respeitar desportivamente. E isto vai-se criando uma bola de neve. E vai haver discussões, e aquelas discussões, em vez de eu poder fechar cá atrás, estou a discutir. Em vez de eu poder dar uma linha de passo à frente, eu estou a discutir. E perde-se aqui muita coisa que é essencial. E eu acho que se essa harmonia tivesse havido mais em alguns jogos, com a qualidade que as equipas teriam feito mais pontos este ano, com certeza, na competição. Muito bem, mister. E agora um olhar crítico sobre a segundona, as virtudes e defeitos da competição e também uma opinião sobre o novo formato, não é? Com a fase de campeão alargada e a criação da Taça de Honra. Sua opinião? A minha opinião, pronto, este ano ficou provado uma coisa que eu já venho a falar há muito tempo. Aumentou-se o número de equipas, aumentou-se a competitividade. E as outras equipas eu não conheço, mas o Padrenense e o Campinense iam fazer muitos pontos nesta segunda fase com estas equipas. E o que é que eu quero dizer com isto? Nós, quando fazemos um planeamento de uma competição, nós não estamos a fazer o planeamento para quem o faz, ou para a associação, nós estamos a fazer para os jogadores. E eu ouço aqui muito, e neste programa também, que se tem que fazer justiça divina às equipas que desistem, às equipas que perdem por falta de comparência, e vamos a ver essas equipas, se calhar deram tudo aos seus jogadores, mas tiveram o azar de apanhar 7 ou 8 jogadores que não têm compromisso e desistiram e abandonaram o projeto. E essas equipas vão apanhar multas pesadas por causa disso. Então, quando nós estamos a fazer um projeto competitivo, nós temos que olhar para aquilo que é o jogador e para aquilo que é a motivação do jogador. E quem está num balneário sabe que a motivação de um jogador é competir para subir divisão, é competir para ser campeão e é competir para não descer divisão. A primeira distrital não tem desistências. E não é porque essas estruturas são muito mais fortes do que algumas equipas da segunda. A primeira distrital tem 3 objetivos. E na segunda distrital fala-se muito em segunda fase. Não sei porque é que não se faz uma fase onde depois, se quiserem, à margem do que se faz no Championship, fazer um playoff, em vez de estarem a castigar os clubes e os jogadores a fazerem segundas fases onde jogam uma vez por mês e onde aquilo não conta para nada. Porque a gente pode chamar a Taça de Honra, pode chamar a Liga de Prata, Liga de Ouro, podemos chamar a Liga dos Campeões em mídia. O desfecho vai ser o mesmo. Ou se fizermos 3 divisões, nós aqui podemos pôr outra coisa muito simples, que é, temos 18 equipas, 2 campeonatos novos, nós já estamos a promover na segunda. Lutar para campeão, e depois, independentemente das equipas queiram que suba ou não, subidas, descidas e luta por descida. E numa terceira divisão, em vez de estarmos a jogar para a Liga dos Campeões, estamos a jogar para subir. Aí já estamos a apelar à competição a muito mais equipas
e é que é muito mais motivante do que isto que se tem passado até agora. Mas isto é só uma pequena opinião, como todos têm. Bem, e oportuna. E, Mister, e em relação à próxima temporada? O que é que se pode esperar tanto do projeto como do Mister Carlos Lopes? Bom, em relação ao projeto, não sei, mas há uma coisa que eu tenho para dizer. Quem manusear o projeto vai ter a vida muito mais facilitada do que eu tive. Graças a Deus. E segunda situação sobre mim, eu não vou ser hipócrita, Emílio. Não vou dizer que estou em negociações com alguém, ou não vou dizer que o telefone toca. O telefone não toca neste momento. E eu sei como é que está a minha reputação neste momento, depois deste projeto. Não há problemas disso. Mas há uma coisa que eu também sei. Sei bem o trabalho que fiz até chegar aqui. Sei que não caí no Inter Dalmacil de paraquedas. E sei muito bem das qualidades e dos defeitos que tenho. E o futebol já me deu muito, mas também já me tirou muita coisa. E se calhar está na altura também de parar um bocadinho, estudar um bocadinho mais, algo que não deixei de fazer enquanto tive equipa, porque sempre estudei, mas se calhar agora com mais tempo aproveitar e trabalhar outros aspectos que falharam, claro que falharam, neste projeto e noutros. Muito bem. E, Mister, faltou dizer alguma coisa? É tudo. Muito bem. Mister, muito obrigado pela presença. Desejos de sucesso no futuro e que apareça uma equipa à sua medida. Esperamos que o programa tenha sido do agrado dos nossos espectadores e nós voltamos para a semana.